Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista Fonte São Paulo. É um privilégio para nós receber todos vocês aqui, rever tantos amigos, rever pessoas que há algum tempo nós não víamos. É um privilégio para nós ter todos vocês aqui. Nós estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, e no Evangelho de Marcos nós estamos acompanhando a história de Jesus, nós estamos acompanhando a história dos discípulos, e nós estamos aos poucos aprendendo com o autor Marcos quem é Jesus e quem nós somos como seguidores de Jesus. Quem ele é para nós e o que nós precisamos fazer como seguidores dele. Nós estamos aprendendo a respeito da identidade que ele tem como Senhor sobre nós, e nós estamos descobrindo a nossa identidade de seguidores obedientes diante dele. E o modo como Marcos vem nos contando essa história é muito interessante, porque ele apresenta a história de Jesus, ele apresenta a história dos discípulos, apresentando diferentes personagens da narrativa. E as diferentes personagens nessa narrativa funcionam... Muito obrigado, gente, está precisando. E os diferentes personagens da narrativa funcionam como exemplos, como comparações, como paralelos sobre quem os discípulos são e sobre quem Jesus Cristo é. Ao contar histórias sequenciais, ao juntar eventos da história de Jesus em uma determinada ordem, Marcos vai nos apresentando o que significa seguir a Jesus Cristo, o que significa andar com Cristo e o que é que nós aprendemos sobre quem nós somos como seguidores. E um dos elementos que são muito interessantes na narrativa de Marcos é que todas as vezes que Marcos apresenta uma mulher como parte do convívio de Cristo Jesus, elas são apresentadas como modelos positivos de discipulados, em contraste com os discípulos homens. Todas as vezes, preste atenção nisso, que Marcos apresenta uma mulher na sua narrativa, como parte do convívio de Jesus Cristo, ela apresenta como um exemplo positivo. Nós vemos a história, por exemplo, da sogra de Pedro, e nós vemos que num ambiente, num contexto onde todas as pessoas iam até Jesus para tirar de Jesus alguma coisa, para ganhar de Jesus Cristo alguma coisa, até mesmo os seus discípulos estão indo atrás dele para buscar os seus próprios interesses, nós vemos essa mulher servindo a comunidade da fé. Nós vemos essa mulher servindo a Jesus Cristo. Diferente dos discípulos, diferente das multidões, essa mulher, ela funciona como um exemplo de fé. Essa mulher, ela serve como um exemplo do que significa seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo é servir a Jesus Cristo. Nós vemos uma história de uma mulher enferma, que no meio da multidão, quando todas as pessoas pressionam Jesus Cristo, quando as pessoas estão atrás de Jesus Cristo por algum ganho pessoal, essa mulher, movida por fé, ela vai até Jesus e o toca, com a plena confiança de que se ela simplesmente tocasse em Jesus, ela seria transformada. E no meio da multidão, Jesus pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos naquele momento, eles têm uma resposta de fé para Jesus? Eles têm uma resposta de obediência para Jesus? Eles têm um exemplo a ser seguido? De maneira nenhuma. Eles olham para Jesus quase que achando o evento ridículo e falam: Senhor, está todo mundo te tocando, Senhor. Está todo mundo te apertando. Mas Jesus Cristo sabia que tinha algo acontecido diferente. Nós sabíamos, Jesus sabia, a mulher sabia, mas os discípulos não viram nada. E quando nós lemos aquela história, nós descobrimos que seguir a Jesus Cristo é confiar no seu poder, é crer no seu poder, é crer no seu toque transformador. E quem serve de modelo para nós? Quem é que apresenta esse modelo de vida? Mais uma vez, uma mulher. E eu acho que era mais do que apropriado que no dia que nós celebramos o Dia da Mulher, nós relembrássemos mulheres que nessa narrativa serão descritas como modelo de discipulado e elas vão descrever no final desse livro exatamente aquilo que os discípulos não fizeram. Aqueles que foram escolhidos para estar com Jesus, aqueles que foram enviados para pregar, quando todos eles somem, quando todos eles fogem, quando Jesus Cristo está sozinho na cruz.
nós lemos: algumas mulheres o observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, o mais jovem, e o de José. E na Galileia, quando Jesus estava fazendo o seu ministério, olhando de uma maneira retrospectiva naquele momento, Marcos diz, elas tinham seguido e servido Jesus, e muitas outras mulheres estavam com ele naquele período. Embora Marcos nos conte a história de Jesus e os discípulos, ele eventualmente apresenta uma mulher que representa a resposta adequada a Jesus Cristo no meio de uma crise, no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, e serve como um exemplo de fé. E nada mais justo do que no dia que nós celebramos o Dia das Mulheres, nós relembrarmos essas mulheres que serviram de exemplo para a comunidade da fé de toda a história da igreja. Todas as vezes que esse livro foi lido, todas as vezes que esse livro foi pregado, essas mulheres apareceram como exemplo de fé. E mais interessante, na história que nós vamos a ler e estudar nessa manhã, nós vamos observar mais uma mulher. E depois de fazer essa apresentação, você já cria uma expectativa. Se nós vamos ouvir a história de uma mulher, o que é que nós vamos aprender com ela? Qual é a referência que ela vai nos emprestar? Qual é a referência que ela vai prover? O que é que ela vai nos ensinar? O que Marcos vai nos ensinar ao descrever a história dessa mulher? E nós olhamos para esse texto durante a semana, nós lemos esse texto e talvez a gente não tenha conseguido identificar exatamente o que é que Marcos está fazendo aqui. Mas observe o que acontece nessa história. Primeiro, nós vamos ver Jesus Cristo ter um diálogo com as autoridades religiosas. E nós que conhecemos desse evangelho, que já temos lido ele há algum tempo, sabemos que todas as vezes que as autoridades religiosas aparecem no livro de Marcos, existe algum conflito, existe um momento de oposição, vai existir um atrito. Todas as vezes que eles aparecem, e em Marcos a sensação que nós temos é que eles estão atrás da moita esperando para aparecer e pegar Jesus em algum flagrante, nós sabemos, eles estão ali para criar algum problema. E nós vemos um debate de Jesus Cristo com eles. Nós vemos uma acusação da parte deles. Nós vemos que isso acontece em um ambiente judaico quando eles estão do lado de fora, eles estão em um lugar público. Na sequência, nós vemos mais um diálogo de Jesus agora com os seus discípulos. E os discípulos olham para Jesus, depois de ouvir o que Jesus tinha acabado de ensinar, ele diz, Senhor, nós não entendemos, o Senhor precisa nos explicar. E ao invés de um debate, existe ali então uma explicação do Senhor. Em um momento, qual o problema era uma incompreensão dos discípulos a respeito do que estava acontecendo. O ambiente, novamente, era judaico, mas agora eles estão dentro de casa. E quando nós percebemos que existe uma mudança de fora para dentro, nós nos lembramos das parábolas em que Jesus Cristo nos ensina quem são aqueles que estão fora, quem são aqueles que estão dentro, quem são aqueles que fazem parte. E de repente nós vemos uma história de uma mulher. E quando Marcos conta a história dessa mulher, ele não apresenta um debate, ele não apresenta, na verdade, uma explicação, não existe. O que existe naquele contexto é um diálogo. Um diálogo iniciado por uma mulher, com um pedido de ajuda, em um ambiente fora de Israel, gentílico. Mas por alguma razão, Marcos narra essa história do lado de dentro de uma casa. Jesus Cristo entra em uma casa e lá dentro, procurando não ser reconhecido pelas pessoas, uma mulher o encontra e vai até ele com um pedido de ajuda. Mas o que é que essas histórias têm em comum? Por que Marcos coloca essas histórias lado a lado? O que é que ele quer ensinar com isso aqui? E a minha proposta para vocês, à medida que nós olhamos para esse texto, é que você observe um movimento que parece muito claro no texto. Ao que parece, a história das autoridades e dos discípulos e da mulher ela é colocada nessa ordem, porque aquilo que acontece com os discípulos quando ele explica o seu ensinamento, ele explica o seu debate com as autoridades, e na sequência Marcos vai ilustrar a explicação que ele acabou de dar com a história dessa mulher. Em outras palavras, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para esse texto, na expectativa de identificar dicas, detalhes,
que ele vai soltar no meio da narrativa, querendo apontar para o lugar onde ele quer chegar, que é na história dessa mulher. E à medida que nós estudarmos e lemos esse texto, eu gostaria de convidar você a prestar atenção. Os detalhes estão aí. As notas, as marcas estão aí. E Marcos vai nos ensinar algo fantástico sobre seguir a Jesus Cristo, contando essas histórias nessa sequência. Mas vamos por partes. Vamos observar primeiramente a história de Jesus com os fariseus. Se você observa o texto no capítulo 7 de Marcos, versículos 1 e 2, nós vemos a apresentação dessas pessoas. Marcos, antes de contar a história, ele apresenta seus personagens e aqui ele descreve no seguinte modo: os fariseus e alguns mestres da lei, eles vieram de Jerusalém. Opa, vários sinais aqui. Fariseus, Jesus Cristo já trombou com eles. Mestres da lei, Jesus Cristo já trombou com eles. Eles vieram de Jerusalém. Jerusalém é o lugar para onde Jesus Cristo está indo para morrer. É de onde a oposição religiosa está nascendo. Foi lá, no ambiente, no centro de Jerusalém, que a ideia de matar a Jesus nasceu. No capítulo 3, as autoridades de Jerusalém já tinham se reunido para acabar com ele. Eles já estavam procurando oportunidade para acabar com Jesus Cristo. E nós vemos a apresentação de Marcos. Fariseus, mestres da lei, Jerusalém. E nós pegamos, isso é uma cena de conflito. Nós vamos entrar em um ambiente de guerra. E o ambiente de guerra é, mais uma vez, apercebido pelas autoridades religiosas e ele é apercebido na vida dos discípulos. Observe o que eles falam. Observe a crise definida. Eles se reuniram, eles foram até Jesus e eles viram alguns dos seus discípulos comerem com mãos impuras. Isso é, por lavar. Que absurdo! Em um mundo de coronavírus, pessoas comendo sem lavar as mãos. Que terror! Pessoas que estão de mãos impuras, eles não têm a própria higiene. Mas diferente do nosso mundo, que se preocupa com bactérias para dizer aquilo que está contaminado e não está contaminado, no mundo antigo eles se preocupavam com a religião. Quando alguém era descrito como contaminado, nós não estamos falando de alguém que foi infectado por um vírus, nós não estamos falando de alguém que é infectado por uma bactéria, nós não estamos falando de alguém que está sujo. Nós estamos falando de alguém que está impróprio para o culto, para a cerimônia pública. Em Israel existia uma lei que dizia que aqueles que ministram no tabernáculo, eles têm que passar por um processo de purificação. E esse processo de purificação simboliza o processo de lavagem que o próprio Deus faz durante o serviço no templo, durante os sacrifícios oferecidos. E a tradição dos fariseus e dos mestres da lei dizia que se aquele princípio valia para o sacerdote, ele era sem sombra de dúvidas importante para qualquer pessoa. E de repente, aquela instrução que tinha sido dada por Deus para o ambiente religioso foi levado para todos os ambientes e todos os ambientes se tornaram religiosos, de tal forma que aquela pessoa que não lava suas mãos antes de comer, agora ela é cerimonialmente impura, não para os processos do tabernáculo, mas para a vida. E na tentativa de zelar pela lei de Deus, eles construíram cercas para proteger essa lei. E essas cercas cada vez se tornavam maiores e mais abrangentes, incluíam mais coisas. E no zelo de proteger a lei, no zelo de preservar o ensino de Deus, eles criavam regras sobre regras sobre regras para preservar aquilo que a lei ensinava. Qual era a ideia? Qual era a intenção? Se nós formos zelosos o suficientes, se nós nos protegemos, se nós criarmos novos princípios, nós certamente vamos deixar de violar a lei de Deus. O princípio era nobre, a ideia era boa, mas na prática eles criaram um sistema religioso que violava a lei de Deus. Na tentativa de proteger a lei, eles passaram a violar essa lei. E agora, qualquer pessoa que não se adeque
ao modelo religioso que eles criaram, qualquer pessoa que não se adeque ao contexto religioso, à cultura religiosa, às leis religiosas, elas são declaradas como impuras, isto é, inaceitáveis para Deus. Aquilo que descrevia a impureza cerimonial é levada para a vida. E aquilo que descreveria a pessoa imprópria para o serviço sagrado, agora é descrita como uma pessoa imprópria para um relacionamento com Deus. E aquela cerimônia, aquilo que era uma questão cerimonial, se torna uma questão social. As pessoas não são aceitáveis diante de Deus se elas não aceitam as nossas leis, os nossos regimes, as nossas regras. Porque nós somos os preservadores da lei, somos nós que vamos cuidar da pureza do povo. De tal forma que não lavar as mãos fazia com que essas pessoas fossem inaceitáveis diante de Deus. Não somente impróprias para o serviço no templo. E imaginando que os seus leitores não fossem entender disso tudo de uma vez, Marcos explica, ele diz, os fariseus e todos os judeus, eles não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente. A palavra dá a ideia de que eles faziam isso de um modo religioso. Era algo que era constante, era frequente, era recorrente. Mas lembre-se, esse não é um mundo que fala sobre higiene. Esse é um mundo que fala sobre religião. Ele não está falando sobre a ideia de que as pessoas lavavam as mãos por questões higiênicas, como nós fazemos. Eles lavavam as mãos porque eles não queriam ser contaminados. Eles não queriam ser descritos inaceitáveis. Essa era a perspectiva. Outro mundo, outra mentalidade. E aí, olha só o que Marcos diz. Eles se apegavam à tradição dos anciãos. Quando eles chegavam da rua, eles não comem sem antes lavar as mãos. E observam muitas outras tradições, como lavar dos copos, jarros e vasilhas de metal. Observe, isso não é uma questão de higiene e limpeza. Nós fazemos todas essas coisas por outros motivos. Eles faziam por motivos religiosos. O conceito era mais ou menos assim. Uma pessoa, ela é declarada santa, pura, quando à sua volta as coisas são santas e puras. Se as mãos forem limpas, se os talheres forem limpos, se os vasos forem limpos, se os utensílios da casa forem limpos, logo aquela é uma casa de pessoas puras, de pessoas aceitáveis, de pessoas que estão de bem com o Senhor. E claro, quando Jesus ouviu isso e ouviu a reclamação, nós vemos o debate sendo descrito. Observe como Marcos narra. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos e em vez de comerem alimentam com mãos impuras? O que eles estão fazendo viola a nossa lei, porque viola a nossa lei, os coloca do lado de fora das pessoas que são aceitáveis. Eles estão do lado de fora daquelas pessoas que seriam aceitáveis diante de Deus. A religião tinha definido quem era aceitável diante de Deus. Os religiosos estabeleceram critérios e regras e definiram: são essas as pessoas aceitáveis. Eles comem com mãos impuras. E aí Jesus Cristo fica macho. Ele olha para isso e fala assim: negativo. Isso está errado. Jesus, ele vive em um tempo antes do mimimi. E ele não tem problema de dizer, você está errado. Aliás, ele nem tem problema em fazer acusações de caráter para as pessoas. Ele olha para as pessoas e diz o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Jesus Cristo viveu em um outro momento. Argumentos ad hominem não eram tão ruins assim. Ele vai no coração da pessoa. Ele expõe exatamente o lugar do problema. E o lugar onde o problema estava era no coração do indivíduo. E ele olha para aquele indivíduo zeloso, religioso.
mas que na verdade não entendeu o que significa ser puro, ser santo, ser aceitável. E olha o versículo que Jesus Cristo resolve usar para demonstrar isso. Olha o fundamento que ele oferece. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Existe fala, existe retórica, existe adoração, mas aquilo que sai da boca dessas pessoas não reflete aquilo que está no seu coração. O lábio é capaz de honrar, mas o coração não está nem aí. Eles lavam as mãos, eles lavam os utensílios, tudo parece que foi preparado para uma mesa de cirurgia, está tudo perfeitamente limpo. Mas a hipocrisia da religião não via a sujeira do coração. Não via que o problema do homem estava em outro lugar. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus Cristo está olhando para os líderes religiosos e dizendo o seguinte: vocês são exatamente como o povo que Isaías reclamou. Eles criaram leis, eles criaram regras, mas eles se esqueceram da essência. Eles se esqueceram do que realmente importa. Eles se esqueceram do que significa viver com Deus de verdade. Porque piedade, santidade, não é algo que se vê do lado de fora. Ela começa pelo lado de dentro, onde as regras da higiene, onde as regras da limpeza, onde as regras do comportamento não conseguem chegar. E olha só como é que Jesus Cristo fala com eles. Olha como Jesus é duro. Antes do mimimi, é claro. Porque se tivessem pessoas com mimimi nesses dias, tinha algum psicólogo ganhando muito dinheiro depois de ouvir o que Jesus vai falar. Com todo respeito, Murilo. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês sempre encontram uma boa maneira de rejeitar os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Observe os termos: negligenciam, eles se apegam, eles rejeitam e eles obedecem. O contraste que Jesus apresenta aqui é muito forte. Vocês preferem suas próprias ideias do que a verdade, vocês preferem suas próprias convenções, sua própria cultura religiosa. Mas vocês não estão voltando para as Escrituras. Vocês estão rejeitando, vocês estão negligenciando a verdade. Vocês estão substituindo aquilo que é de Deus por aquilo que é de vocês mesmos. E vocês estão criando um modelo de vida que não tem nada a ver com a verdade. E Jesus Cristo ilustra isso. E ele ilustra confrontando a verdade com a tradição. E quando ele usa a verdade, ele vai para os 10 mandamentos e diz: Moisés diz assim: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar o teu pai e tua mãe será condenado de morte. Esse é o princípio, esse é o ensinamento. Mas os fariseus tinham encontrado um jeito religioso de honrar sem honrar. Por exemplo, vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda a que vocês poderiam receber de mim é corbã, ou seja, oferta dedicada a Deus, vocês desobrigam qualquer um a qualquer dever para com seu pai e com a sua mãe. Corbã era um modo de você fazer uma oferta religiosa com propriedades, recursos que eram seus, e você faria com que aqueles seus recursos que eram seus, que poderiam ser usados para ajudar os seus pais, você diria: eu prometi o dízimo para a igreja esse mês. Oferta dedicada a papai. Você sabe como é que é, né? Oferta dedicada. 10 mandamentos. Não é a mesma coisa. E eles achavam um jeito religioso de ignorar a verdade e valorizar a tradição. Era um jeito de ensinar os jovens a não se responsabilizarem por seus pais. E Jesus Cristo está dizendo: o que vocês estão fazendo, olha só, vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradições que vocês mesmos transmitiram, e vocês fazem muitas coisas. O argumento de Jesus é simples.
existe uma verdade. Vocês rejeitam a verdade. E vocês criam tradições e regras. E vocês vivem por essas regras. No começo, talvez a ideia era proteger a verdade, mas hoje já não existe mais isso. Hoje é religião pelo benefício da religião. E se você prestou atenção, você viu quão fortes são os contrastes que Jesus expressa. Observe no versículo 8, vocês negligenciam o mandamento, mas vocês se apegam às tradições. Versículo 9, vocês rejeitam o mandamento de Deus, mas vocês obedecem à tradição de vocês. Vocês anulam, no versículo 13, a palavra de Deus, mas vocês transmitem a tradição de vocês. Observa que o argumento de Jesus Cristo tem um movimento crescente de abandono da verdade e de apego à tradição. Eles negligenciam, eles rejeitam e eles anulam. E o movimento contrário é que eles se apegam, obedecem e agora eles transmitem. Não somente eles gostam bastante, não somente eles seguem aquelas ideias, mas eles vão transmitir isso para outras pessoas. Esse é o modo como a religião funcionava nos dias de Jesus. Eles ignoravam a revelação, eles ignoravam a palavra de Deus, eles ignoravam a verdade e eles abraçavam as tradições. E Jesus Cristo está dizendo, quando você abraça as tradições, do modo como vocês abraçam as tradições, vocês rejeitam a verdade. Mas não se esqueça, o debate de Jesus não é um debate sobre hermenêutica, sobre como o texto tem que ser lido e aplicado. O debate de Jesus é sobre impureza. Jesus chama a multidão e diz, ouçam todos e entendam isso. Não há nada que fora do homem entrando nele possa torná-lo impuro. O debate é sobre o que é puro e sobre o que é impuro, sobre o que é piedade e sobre o que é santidade de verdade, piedade religiosa versus santidade de verdade. O assunto é, em última análise, quem é aceitável para Deus? Quem são as pessoas puras de verdade? E é muito interessante que a religião dos nossos dias funciona exatamente no mesmo modelo da religião dos dias de Jesus. Eles rejeitam a verdade, criam novas tradições, defendem suas tradições. E dizem, pessoas aceitáveis são essas aqui, que se conformam com esse grupo de regras que nós criamos. São pessoas que, se não tiverem determinado corte de cabelo ou ausência de corte de cabelo, se não tiver determinado uso de vestimenta, se não tiver determinado modo de... Essas pessoas são inaceitáveis. Essas são pessoas que não são bem-vindas. Essas são as pessoas que não serão aceitas na nossa comunidade, porque não são aceitas na nossa comunidade, não são aceitáveis para Deus. Porque nós, com as nossas regras, estamos dizendo para Deus quem é importante, quem importa, quem vale a pena e quem não vale a pena. Nunca me esqueço, um dia que eu estava no centro de Bauru, dia quente, se você já foi a Bauru, dias frios lá são raros, mas aquele dia era um dia quente para o pessoal de Bauru. E eu atravessava uma praça quando eu vi sozinho um pregador em cima de uma pequena caixa, vestido de terno e gravata, pregando para ninguém ouvir. Ninguém parou. Ninguém parava. Vendo aquela cena, eu vou até o rapaz. Perto tem um banco, eu me sento, escuto um homem pregar o evangelho. Ele fala sobre o pecado, ele fala sobre Cristo Jesus e ele convida todas as pessoas que não estavam lá ao arrependimento. Eu sei de onde ele vem. Ele acredita que a palavra de Deus não volta vazia, que aquilo que ele está falando lá vai ter resultado. Constrangido de ver a coragem dele, assim que ele desce, eu chego até ele e falo, parabéns por sua coragem. Eu não conseguiria fazer o que você faz. Eu não tenho isso em mim. Eu gostaria de ter sua coragem. Ele olhou para mim e falou assim, você é cristão? Eu falei, eu sou. Então ele abriu a Bíblia e começou a me ensinar.
Se você fosse um cristão de verdade, como um sacerdote, você estaria munido de 3 peças de roupas. Você estaria de terno e gravata, porque é assim que um sacerdote do Altíssimo anda. E eu olhei para aquele rapaz, já constrangido com a vergonha que ele estava passando, e eu falei, senhor, me desculpa, mas eu também tenho 3 peças de roupa. Tenho bermuda, camiseta e boné. Ele falou, mas as 3 roupas que são aceitáveis são calça, terno e gravata. E naquele momento, eu me tornei inaceitável para o Senhor. Porque da perspectiva daquele homem, eu não estava apto para me encontrar com ele. Esse exemplo pode ser, em última análise, engraçado. Mas é exatamente assim que nós vemos a religião dos nossos dias. Se você não vota nesse partido, você não é aceitável. Se você não defende essa ideologia, deste modo, você não é aceitável. Se você não defende essa confissão e não aquela, se você não afirma esse credo e não aquele, você não é aceitável. Eu já tive o desprazer de participar de uma pergunta e resposta com um painel de pastores, no qual alguém perguntou: pode uma mulher de convicções arminianas namorar um homem de convicções reformadas? E para minha surpresa eu ouvi: isso seria julgo desigual. A linha foi traçada, tem quem está dentro e quem está fora. A religião dos nossos dias funciona do mesmo modo. A verdade está sendo abafada em favor da tradição. E porque a verdade está sendo abafada em favor da tradição, nós estamos definindo por Jesus quem é que ele deve aceitar. Se não tiver essas convicções, se não tiver essas afirmações, se não tiver esse comportamento, se não cortar o cabelo deste modo, se não falar paz do Senhor. A religião dos nossos dias é exatamente igual. Mas Jesus vai no coração do dilema. E ele olha para aqueles fariseus e diz: hipócritas, o seu coração está longe. O problema não é a regra, o problema é o teu coração. E Jesus Cristo afirma isso de modo categórico: não há nada fora que entrando faria ele impuro. Confrontando a tradição, Jesus Cristo está dizendo: ele não vai se tornar impuro por nada externo. E claro, os discípulos não entenderam. Os discípulos ouviram Jesus ter um baita embate sobre como a lei era mal usada pelos fariseus. Eles ouviram Jesus esbravejar com a multidão e eles não entenderam. Aliás, grande novidade, os discípulos não entenderam. Jesus fala, eles não entendem. Ele acalma o mar, eles não entendem. Jesus multiplica pão, eles não entendem. Jesus ensina os mestres da lei a usar a lei, eles não entenderam. E cá entre nós, eu não sei se a gente se sairia muito melhor, não. Nós não podemos olhar para eles com tanto senso de ridículo, porque no lugar deles, provavelmente essa era a vergonha que a gente passaria estando lá. E claro, observe a mudança. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, não estão mais em um ambiente público, eles estão do lado de dentro. Os discípulos pediram explicação da parábola. Senhor, o Senhor falou algumas coisinhas lá, o seu ensino foi parabólico, e a gente lembra, quando o Senhor ensina de modo parabólico, o Senhor esconde um pouco a verdade para que as pessoas vendo não vejam, ouçam e elas não entendam. Explica pra gente. Tendo o privilégio que nós temos aqui de camaradagem, Senhor, o Senhor disse que faria as coisas ocultas reveladas. Vamos lá, Senhor, quebra um galho para nós. E Jesus meio que dá uma esbravejada com os discípulos e diz o seguinte: vocês também não conseguem entender? Vocês também... Jesus está surpreso. A verdade é, as autoridades religiosas não entenderem, vá lá. Mas vocês também não entendem? Puxa vida, quanto tempo a gente está andando aqui? Vocês ainda não entendem. E olha só o que Jesus fala.
Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Não tem nada que entre no homem ou deixe impuro. Lembra, essa não é uma questão higiênica. Essa é uma questão de piedade, santidade, aceitação diante de Deus. Porque o que entra porque não entra no seu coração. É a segunda vez que Jesus Cristo fala sobre o coração. Ele já falou: o coração dos hipócritas está longe. E agora ele chama a conversa um pouquinho mais para perto. Se você não lavou bem suas mãos, se os utensílios da cozinha não estavam cerimonialmente lavados, aquilo que você comer, nos termos de Jesus, diz: depois será eliminado. Nas traduções mais antigas, ele vai para um lugar obscuro. A gente sabe do que Jesus está falando. Mas o que ele quer dizer é: isso não afeta o seu coração. Novamente, isso não é uma aula de biologia. Jesus não está falando do trajeto do alimento. Jesus está falando do que realmente importa. E o que realmente importa não está do lado de fora, está do lado de dentro. É o que sai do homem que o torna impuro. Olha só o que sai do homem. Pois do interior do coração dos homens, olha só a lista, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todas essas coisas vêm de dentro. O ser humano não é descrito como alguém que não é aceitável por causa da religião. Ele não é descrito como alguém impuro por causa das regras cerimoniais de limpeza. Ele não é descrito impuro porque ele está fora da cultura e da prática religiosa de uma determinada comunidade. Ele é declarado impróprio, inaceitável, porque ele é podre por dentro. Ele está estragado por dentro. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto. E não tem no mundo nenhum tipo de limpeza cerimonial que é capaz de resolver isso. Não tem banho de água benta suficiente para limpar esse coração. Não existe ritual externo de limpeza que tenha qualquer valor contra isso. Quando Jesus fala, os seus lábios adoram, mas o seu coração está longe, ele está querendo dizer o seguinte: do lado de fora, bela viola, mas pelo lado de dentro, pão bolorento. Do lado de fora, religião. Do lado de dentro, podridão. Isso não é pureza. Porque não somos nós que traçamos a linha. Não são as nossas regras que traçam a linha. Foi o próprio Deus que desenhou a linha no chão, quando ele disse que nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção, religioso ou não. A religião é incapaz de transpor essa barreira. A religião é incapaz, insuficiente de oferecer meios para que essa podridão do coração seja resolvida. Não existe nada nesse mundo que, usado, aplicado religiosamente, vá resolver esse problema. Não importa quantos pás do Senhor, aleluia, você fale, se o coração está podre, está podre. Não importa se está de terninho, não importa se está de sainha, não importa se vai todo domingo na igreja, essas coisas não resolvem o problema do coração. A religião continua a ensinar que o mal do homem está do lado de fora e Jesus Cristo continua a quebrar essa ideia dizendo: o problema vem de dentro. Verdadeira santidade não tem nada a ver com piedade externa. Por isso não se engane. O bonitinho, engomadinho, cheirosinho, pode ter um coração podre. Mas nós não vamos ver. Nós não vamos saber. Aliás, não é a nossa função. Não é o nosso lugar. Não é o nosso papel. Em outras palavras,
Jesus Cristo está contrariando a perspectiva dos fariseus de que eles poderiam olhar para as pessoas e descrever se elas são ou não são aceitáveis diante de Deus. E Jesus conclui o seu ensino dizendo: todos esses males, todos esses vícios, todas essas podridões, elas vêm de dentro. E são essas coisas que fazem um homem impuro. Jesus Cristo não está falando de higiene, Jesus Cristo não está falando de biologia, Jesus Cristo não está falando de religião. Jesus Cristo está voltando para a verdade, e a verdade diz que nós somos pecadores, que nosso coração é corrupto. E Ele está delimitando onde está o equívoco, onde está a tradição que anula essa verdade. Se tem uma coisa que é verdade sobre nós, é que nós somos terrivelmente ruins, pecadores. E não existe nenhuma dose de religião externa que resolva esse problema. Nenhuma dose. A verdadeira e única alternativa para o ser humano é o que Cristo Jesus fez por nós. Quando morreu no nosso lugar, pelo nosso pecado, pagando as culpas dos erros que nós cometemos, assumindo a punição que era justamente colocada sobre nós. Somente Ele pode lidar com o coração. Somente Ele pode tratar do que vem de dentro. Somente Jesus Cristo pode ser aquele que de fato conhece o coração, que conhece a impureza e que nos ama mesmo assim. Aquele que na cruz era capaz de receber todos os nossos pecados por amor a nós. E é em Cristo Jesus que nós somos recebidos, que nós nos tornamos aceitáveis. Não importa de onde veio, não importa quais são as ideologias, não importa quais são as preferências, em Cristo Jesus nós somos todos pecadores redimidos, transformados. O que importa não é de onde eu vim, é para onde eu vou com o meu Senhor. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu vou andar atrás dele. A minha lealdade está com ele. O que era passado, passou. O que veio para trás, o que vinha comigo, eu quero que morra na cruz, para que cada dia mais eu possa seguir o meu Senhor de perto. Porque somente ele pode nos livrar do nosso coração pecaminoso, do nosso coração peludo. Mas o que essa mulher está fazendo nessa história, então? Por que Marcos conta a história dessa mulher? Nós ouvimos o debate, nós ouvimos a explicação, nós entendemos o conceito. O que é que essa história está fazendo aí? E se no decorrer dessa leitura você prestou atenção nos detalhes, você já entendeu o que é que essa mulher está fazendo aí. Observe, Jesus sai daquele lugar e ele vai para os arredores de Tiro. Tiro é uma cidade gentílica. Os gentios, da perspectiva dos judeus, eles estão do lado de fora. O templo de Israel tinha avisos para as pessoas que chegavam. Se você é gentil, você não pode ultrapassar essa barreira. Você só pode chegar até aqui. Daqui para frente é somente para o povo de Deus. E vocês não são inaceitáveis. Mas Jesus Cristo vai justamente para lá. E o que ele faz? Ele entra em uma casa. Ele não foi aos campos. Ele não foi aos desertos. Ele foi para a casa de alguém. Ele não queria que ninguém soubesse, mas ele não conseguiu manter a sua presença em segredo. Deve ser um pouco difícil manter a presença de Jesus como segredo depois que as pessoas o veem como milagreiro, aquele que vai resolver todos os problemas da humanidade. E de fato, olha só, logo que ouviu falar dele, uma certa mulher no templo, quando você entrava,
Você encontrava uma barreira para os gentios, mas você também encontrava uma barreira para as mulheres. Existia o átrio das mulheres. É até aqui o seu lugar. Qual que é o lugar da mulher? É no átrio das mulheres. Mas Jesus Cristo vai para uma terra gentílica. E numa terra gentílica, uma certa mulher. Quem ela é? Não sei. Qual é o nome dela? Não sei. Outra anônima nessa história. E nós ouvimos um pouquinho sobre o seu pano de fundo. Ela tinha uma filha, e a filha estava com um espírito imundo. Marcos sabe usar a palavra demônio, mas ele resolve voltar para o assunto da pureza. Gentio, mulher, espírito imundo. Pensa em alguém que está do lado de fora. Pensa em alguém que não lava as mãos antes de comer. Pensa em alguém que não tem os rituais higiênicos das autoridades religiosas, que talvez sequer conhecia. Pensa em alguém que daquele modo que da perspectiva da religiosidade, o próprio perfil era, essa pessoa é por natureza inaceitável. Pensa em alguém que está fora dos nossos padrões. Ele não corresponde com as nossas regras, não corresponde com a nossa cultura, não corresponde com as nossas expectativas. Essa é uma pessoa que está do lado de fora. Mas essa mulher, ela vem e se lança aos pés de Jesus. Eu não sei qual é a consciência que ela tem do quão do lado de fora ela poderia ser para outras pessoas. Mas ela tem uma atitude direta, clara. Ela vai para Jesus porque somente Jesus vai resolver o seu problema. E ela não vai pela metade. Ela se larga aos pés de Jesus, ela se joga lá. E Marcos parece não evitar descrições que demonstrem que essa mulher está do lado de fora. Olha só, ela era mulher, ela era grega, ela era cirofenícia de nascimento. E tem um demônio na história. Não tinha como Marcos ser mais claro em dizer, da perspectiva dessa da religião, essa é uma pessoa inaceitável. Ela não é pura o suficiente. Ela não é boa o suficiente. Ela está do lado de fora. Mas Marcos diz que ela está do lado de dentro com Jesus, jogada a seus pés. E ela roga. Atitude completamente diferente. Enquanto os judeus, mestres da lei, subiam no palanque das suas convicções e diziam que Jesus estava errado, essa mulher entrega tudo, larga tudo e se joga nos pés de Jesus. E ela roga, Jesus, por favor, expulse esse espírito imundo. E a resposta de Jesus é chocante. Ele diz, deixa primeiro que os filhos comam até se fartar. Jesus Cristo olha para essa mulher que fez tudo absolutamente certo, que se comportou como deveria se comportar. E Jesus Cristo fala assim, primeiro eu vou atender o pessoal de Israel. E depois a gente vai conversar. E completa. Porque não é correto tirar o pão dos filhos e lançar para os... Jesus. Século 21, Jesus. Você não chama mulher de cachorro. Você chama mulher de cadela, hoje você vai preso. O que você está fazendo, Jesus? Era o Senhor que era todo compassivo, que sabiam quem era dentro, quem estava fora, que convida as pessoas. Por que isso aqui? Mas isso daqui era antes da geração do mimimi. Quando Jesus Cristo fala com essa mulher nesses termos, embora soe bem rude,
O modo como Jesus a fala com ela é um modo que diz, mas eu não vou fazer isso agora, eu não vou fazer isso nunca. Ele diz, eu não vou fazer isso agora. O modo como ele trata essa mulher é chamá-la de cadela. E falar, olha, dentro da casa você poderia ser o nosso animalzinho de estimação. E agora vocês fazem, porque animal de estimação é mais aceitável. Mas isso é antes do mimimi. Essa mulher escuta Jesus e responde assim, é verdade, Senhor. E essa é a única vez que uma pessoa, em todo o Evangelho, se dirige para Jesus, o chamando de Senhor. Única vez. Ela reconhece quem Ele é, a autoridade que Ele tem e o lugar dela. Era a resposta dela que fantástica. Mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Senhor, se o Senhor me der só uma migalhinha para mim, tá bom. Se o Senhor tiver só um pouquinho para me dar, é mais do que suficiente. Essa mulher sabe quem Jesus é. E sabe o poder que Ele tem. Ela não precisa de nada mais do que só um pouquinho. Pela religião, ela estaria do lado de fora. Pelos discípulos, talvez ela estaria do lado de fora. Mas ela entra na casa, ela se joga aos pés de Jesus. E ela reconhece que ela é incapaz, que ela não tem condição. Que somente Ele pode resolver o seu problema. E ela aceita, mesmo que seja só um pouquinho. Um pouquinho. Só um pouco da sua graça é suficiente para mim. E Jesus diz, por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E ela não tinha nenhuma evidência para acreditar que isso era verdade, exceto que quem tinha dito isso era o Senhor, aos pés de quem ela estava. E Marcos termina a história, ela volta e a criança está bem. O demônio foi de fato embora. Que história! Que jornada! Eu tenho a impressão que, passando pela história nesses termos, o paralelo ficou bem evidente. Marcos está demonstrando que não são as atitudes exteriores, as práticas religiosas, que determinam quem é santo e aceitável. A verdade é que existe uma disposição que é interior, de se lançar aos pés de Jesus. E é isso o que torna alguém aceitável diante de Deus. Não importa a origem, não importa de onde veio, não importa o pano de fundo. A partir do momento que essa mulher se jogou aos pés de Jesus, tudo o que ela precisava estava ali. Mesmo que fosse só um pouquinho. A abundante graça de Jesus é suficiente, é suficiente, é suficiente. Vamos orar.